Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline do Pilates na Essência, estou aqui hoje nesse lugar lindo com o professor Dr. Jefferson Loz. O professor Jefferson Loz é doutor em Engenharia Mecânica com ênfase em Biomecânica. Trabalha no Laboratório de Biomecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, né, o que é que ele desenvolve nesse laboratório e como é que andam as pesquisas que ele desenvolve no laboratório com o tema Pilates. Então tá, Aline, primeiramente queria agradecer o convite, né? Me sinto muito lisonjeado de estar aqui. Apenas para contextualizar, então, embora engenheiro de formação, eu trabalho dentro da Escola de Educação Física, junto aos cursos de Educação Física, Fisioterapia e inclusive na enfermagem também eu tenho alguma inserção. Trabalhando sempre com a disciplina de biomecânica. E ao longo desses últimos anos, as minhas pesquisas, elas sempre enfocaram o corpo humano e mais especificamente a influência das cargas externas sobre as estruturas internas. Tanto os exercícios, primeiramente na área da educação física, mais recentemente com o curso de fisioterapia sendo oferecido pela Universidade Federal, também então se preocupando com aqueles exercícios considerados mais de reabilitação, mas a gente tem focado então o nosso investimento, a nossa pesquisa em entender como é que essas forças que do lado externo são utilizadas como estímulo para o exercício, como é que elas se repercutem nas estruturas internas. E o Pilates tem sido parte das nossas preocupações e atualmente o interesse vem crescendo bastante. Diversos alunos me procuram para trabalhar especificamente com Pilates. Então nós temos alunos da fisioterapia, da dança, da educação física nos diversos níveis: graduação, pós-graduação a nível lato sensu, as especializações, pós-graduação, mestrado e inclusive doutorado. E nesses vários níveis a gente tem alunos com diferentes formações, diferentes capacitações. E o que a gente procura fazer hoje de maneira integrada é trabalhar em equipes multidisciplinares, abordando um determinado problema dentro de um contexto mais amplo possível. Então, talvez para dar um exemplo do que eu estou falando, atualmente a gente está tendo uma pesquisa pontual em cima do exercício long stretch. Então, eu tenho hoje, dentro da mesma pesquisa, dentro do mesmo interesse, que é o exercício long stretch, um exercício do Pilates, eu tenho um aluno de doutorado cuja meta é avaliar, propor uma forma de quantificar a estabilidade da pelve durante a execução do exercício long stretch. Então a gente quer quantificar essa estabilidade. Então o foco dele vai ser, utilizando as ferramentas da biomecânica, avaliar essa estabilidade. Então é um trabalho bastante amplo que já está em andamento há vários anos, é uma tese de doutorado e realmente demanda muito esforço e muito trabalho. Nesse mesmo exercício eu tenho uma aluna de mestrado com um trabalho um pouco menor, um trabalho de 2 anos, que tem como meta, durante o exercício long stretch, avaliar a sobrecarga na coluna lombar. Como é que ela se comporta ao longo do exercício, onde ela é maior, se no começo, se no final. Como é que a sobrecarga se comporta com mais ou com menos molas, se eu tiver mais ou menos assistência, essa sobrecarga aumenta de maneira significativa, ela se mantém. Isso é um outro trabalho, mas dentro do mesmo enfoque. E tenho ainda uma aluna de graduação, que nós categorizamos como iniciação científica, uma aluna, nesse caso específico da fisioterapia, que também está trabalhando no exercício long stretch, e a preocupação dela é com o membro superior, nesse mesmo exercício, como é que fica a articulação do ombro
ao longo desse exercício. Então, aí já é um trabalho menor, com 1 ano de duração, e isso, acredito eu, dá uma ideia de como é que a gente procura trabalhar em equipe. Então, tem professores de educação física, fisioterapeutas formados, alunos de graduação de fisioterapia, todos eles trabalhando numa mesma questão de forma... Ok, interessante isso. E minha pergunta que me veio agora você falando, mas por que você escolheu o tema Pilates? Por que Pilates, assim? Então, eu teria que buscar um pouco na história. Na verdade, eu não escolhi o Pilates, né? Poderia dizer que o Pilates me escolheu, mas eu pauto as minhas pesquisas, aí talvez uma característica minha, eu me permito ser conduzido pelo desejo e pela vontade dos meus alunos. Eu acho que o tema da pesquisa ele tem que ser de forma que contar com o entusiasmo de quem está fazendo. E eu procuro, na medida do possível, aproveitar o entusiasmo de quem bate na minha porta e vem fazer, seja um trabalho de conclusão de um curso de graduação, seja uma especialização, seja um mestrado, um doutorado. Eu tento aproveitar ao máximo a ideia inicial, a meta desse aluno, o desejo dele, dentro das características e possibilidades que a gente tem no laboratório, e tento manter isso. E foi dentro desse contexto que, alguns anos atrás, ainda talvez uns 10 anos atrás, acredito que foi mais ou menos em 2007, me procurou uma aluna que queria fazer um trabalho com Pilates, e eu não sabia do que se tratava Pilates, né? Mas dentro dessa filosofia que eu acabo de comentar, eu me vi aberto a essa possibilidade. Então formatamos lá um exercício. Ela queria alguma coisa que eu me lembro ser bastante complexa, para um trabalho de especialização. Nós tivemos que reduzir bastante, e aquilo ali deu origem a uma primeira abordagem, uma primeira entrada, e publicamos um artigo na Revista Brasileira de Fisioterapia a respeito, que hoje, olhando para trás, talvez eu tenha deturpado tanto o que ela queria fazer, que eu acho que nem fizemos mais Pilates, mas a ideia era trabalhar com Pilates, entender alguma coisa. Tenho certeza absoluta que quando eu fiz aquele trabalho, quando eu orientei aquele trabalho, melhor dizendo, eu não tinha uma consciência plena do que seria o Pilates. Né? E hoje, o que é o Pilates para você? Continuo não sabendo exatamente o que seja o Pilates. Né? Eu acho que, se perguntar para várias pessoas, cada uma delas tem uma visão do Pilates, mas eu gosto de conversar com os meus colegas, os demais professores e pesquisadores, que tem um pouco menos de vivência do Pilates, que a minha vivência do Pilates ela vem tanto dos meus alunos que são instrutores e procuram fazer pesquisa em Pilates, quanto um pouquinho da minha vivência prática como praticante de Pilates, né? Ao longo desses últimos anos aí eu consegui me organizar, e hoje tenho lá minha sessãozinha semanal de Pilates, né? Uma coisinha muito modesta, mas tenho tentado fazer o meu exercício de Pilates enquanto praticante. E quando os meus colegas me perguntam, e aí dentro desse contexto, né, na frente da Aline Mendonça, tem que explicar para ela o que é Pilates, eu me sinto assim extremamente incapacitado de responder essa pergunta. Mas eu me sinto um pouco mais à vontade quando eu estou no bar e um colega meu, né, um professor, um doutor, né, me pergunta: esse troço que tu faz, esse tal de Pilates, o que é esse negócio aí, né? Já ouvi falar que é a musculação do século passado, isso aí, né? Isso aí é uma coisa ultrapassada. E eu disse: olha, já que tu mencionou musculação, e é o que sempre se menciona, o pessoal associa, né, como um exercício de força, porque a diferença é que, em vez de usar equipamentos modernos, usa umas molas antigas. E eu disse: olha, já que tu menciona a musculação, e que de modo geral os leigos associam com exercícios de força, né, eu enxergo a musculação como uma forma de se exercitar, uma maneira de fazer exercício, onde uma filosofia que rege o exercício, e à medida que tu vai te adaptando ao exercício, esse exercício vai te aumentando uma demanda de carga, uma sobrecarga. Então tu precisa cada vez mais, à medida que tu te adapta ao exercício, a pessoa que te orienta vai fazendo com que cada vez mais carga seja acrescentada. Dentro do Pilates eu enxergo que, à medida que a pessoa consegue se adaptar ao exercício, que ela consegue executar o exercício
da maneira como ele deve ser feito, a forma de a gente evoluir não é através de uma sobrecarga, mas através de desafios de estabilidade. Então eu enxergo o Pilates como uma proposta que não vai me exigir mais força, mas vai me exigir mais estabilidade na execução, e isso vem com um universo de coisas, porque afeta a fluidez, afeta a respiração, afeta uma série de coisas. Quando eu acho que eu estou acomodado no meu exercício, a minha instrutora vai lá e me lembra que no começo eu não respirava durante as execuções, porque ela me coloca em situações sempre desafiantes e é incrível porque parece que isso não vai ter fim, né? Então a gente está sempre... então eu vejo Pilates como uma atividade que me mantém em desafios, né? Desafios de estabilidade. Ok, eu acho que é isso. Queria muito te agradecer a participação no nosso canal, do Pilates na Essência. Essa não será a primeira, vamos tentar destrinchar um pouquinho mais aí, de matar a curiosidade das pessoas sobre a biomecânica no Pilates, a biomecânica real no Pilates, realmente a biomecânica. E agradecer por você se disponibilizar depois de um final de semana que nós passamos de profundo estudo do Pilates, né? Nesse lugar lindo, de estar aqui hoje de manhã falando um pouquinho sobre Pilates. Ok, Aline, eu mais uma vez agradeço a oportunidade e estou à disposição. Se vocês acharem que de alguma forma eu posso contribuir, estou à disposição de vocês. Fico muito feliz de dar uma pequena parcela aí do que eu faço em prol da melhoria da qualidade desse grande, fantástico método aí que é o Pilates. Muito obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, se vocês gostaram, curte aí, podem fazer perguntinhas e até o próximo vídeo.